Diga o que quer dizer, faça o que você diz. Coloque uma batida de efeito e vá. É impossível falar de punk sem falar da principal bandeira do movimento, a música. Em 1967, nas ruas movimentadas de Ann Arbor, em Michigan, um grupo de 4 adolescentes mudavam a história do mundo para sempre. Em uma sociedade acostumada com rock and roll e jazz clássico, eles nos trazem algo do gênero originário garage rock, ou punk rock. A banda mencionada anteriormente é o grupo de The Stooges, cujo o line-up era composto do guitarrista Ron Ashington, baterista Scott Ashington, baixista Dave Alexander e lendário vocalista Led Pop, considerado por muitos o poderoso chefão da música punk. Suas canções não eram exatamente como o punk conhecido dos anos 70, mas já tinham as raízes de um ritmo acelerado e agressivo, com as letras antirromânticas e cruéis, geralmente criticando as autoridades como a polícia ou o governo. O punk foi considerado maçante, sem vida, agressivo demais para o público americano. Seu estilo de vida era vendido como perfeito. Já do outro lado do mundo, a história é outra. Diversos jovens de classe baixa britânicos se viam nas melodias das letras agressivas propostas e se sentindo presos a um sistema que governava suas vidas, sem que pudessem de fato viver da forma livre, até que essas músicas se tornaram parte do estilo de vida de milhares e milhares de pessoas. Desde a chegada do punk no Reino Unido, muitas bandas se inspiraram e se formaram, todas unidas para passar uma única mensagem: liberdade. As bandas como The Damned, The Clash, Sex Pistols, considerados como clássicos da música moderna, tiveram suas raízes em Londres, sempre seguindo o mesmo bordão de liberdade e anti-autoritarismo, que a comunidade punk sempre carregava em seus ombros. O show e a apresentação de punk costumavam ter performances extremas e audiências violentas, que formavam rodas para se empurrar ao ritmo da música, como conhecemos as rodinhas punk. A cena britânica ficou dominada pelo punk rock, sendo o topo das paradas por anos seguidos, o que chamou a atenção de um público americano, que começou a produzir seu próprio punk, começando por bandas como Ramones, que faziam uma espécie de punk mais alegre. A música punk evoluiu para os gêneros como pop punk, subgêneros que carregavam as mensagens mais contemporâneas e criticavam aspectos diferentes sobre a sociedade. Algumas bandas mais atuais, como Green Day, chegaram a criticar guerras e autoridades escolares. Mas o que é o punk? Punk significa extremo, em inglês. É bem nítido quando a gente pensa na primeira imagem das pessoas que seguem esse estilo de vida. Mas o foco desse vídeo é falar sobre o movimento, e um pouco de tudo sobre esse estilo de loucos de cabelo espetado. O movimento punk foi um movimento cultural que emergiu na década de 1970, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, que se destacou pela sua atitude provocativa, estilo de vida contracultural e a música caracterizada por sua simplicidade e energia crua. O punk influenciou diversos aspectos da cultura, incluindo moda, arte, política e comportamento. O DIY também era um princípio fundamental do movimento, incentivando as pessoas a criar sua própria arte, música, moda e muitas vezes sem depender das estruturas convencionais. O movimento punk não possui um ideal único e universal, pois ele abrange uma ampla gama de perspectivas e abordagens. No entanto, existem certos temas e princípios comuns que muitos punks compartilham, embora possam ser interpretados de maneiras diferentes por diferentes indivíduos dentro do movimento. Alguns dos ideais mais comuns associados ao movimento punk incluem anti-autoritarismo. Eles defendem a autonomia individual e resistem a estruturas opressivas de poder. Contra o mainstream. O movimento punk frequentemente se opõe à cultura mainstream e à conformidade social. Anticonsumismo. Muitos punks criticam o consumismo excessivo e o materialismo, defendendo um estilo de vida mais simples e sustentável. Atitude DIY, Do It Yourself. Expressão pessoal. O movimento punk promove a expressão pessoal irrestrita. Isso pode se manifestar através da música, moda, arte e comportamento, encorajando as pessoas a serem elas mesmas sem medo do julgamento. Consciência social e política. Embora o punk não seja um movimento político unificado, muitas bandas e indivíduos punks têm abordado questões sociais e políticas em suas músicas e ações,
desde a desigualdade e injustiça até direitos humanos e liberdade de expressão. E por último, solidariedade. Muitos punks valorizam a comunidade e a solidariedade entre aqueles que compartilham seus ideais. Contra o que você está se rebelando? Afinal, Lex McNeil. Vestimentas punks se caracterizam por seu visual que seguia a ideia DIY, o famoso faça você mesmo, podendo ser muito diversas e geralmente bem extremos. Sua principal função era mostrar a individualidade de cada indivíduo, trazendo roupas extremamente customizadas e rasgadas, consideradas por muito como desleixadas, algo que associamos comumente com o punk no Brasil. Não é um estilo considerado punk especificamente, pois temos roupas desde vestimentos sociais até jaquetas jeans rasgadas, algo que beira o que se tornaria o gótico hoje em dia. Porém o que ficou associado com o punk foram os moicanos espetados e geralmente coloridos, e jaquetas repletas de patches e espinhos. Os patches eram uma forma de expressar seu gosto e opinião política, que se popularizavam por serem simples e baratos de produzir. Bastava costurar logos ou padrões em sua roupa de escolha. Alguns dos patches mais populares da época eram patches que tinham nomes de bandas, antipropagandas, antirreligiosas e, mais importante, o símbolo anarquista, às vezes mostrado como um A envolto num círculo ou como uma bandeira preta, a imagem contrária da bandeira branca da paz. Tem tanta coisa no mundo punk, mas e aqui no Brasil? O movimento punk no Brasil teve início dos anos 80 e foi influenciado pelos ideais punks que estavam se espalhando pelo mundo na época. Assim como em outros lugares, o movimento punk brasileiro foi uma expressão de descontentamento com a sociedade, uma crítica ao status real e uma busca por promover uma alternativa de viver e se expressar. Durante o tempo dos anos 80, o Brasil estava emergindo num período de ditadura militar que durou 2 décadas. O movimento punk foi uma forma de resistência à oposição ao regime autoritário, usando a música e estética punk como uma maneira de protestar contra a repressão e censura. O Brasil tem histórico de profundas desigualdades sociais e econômicas. O movimento punk deu voz a jovens que se sentiam marginalizados e excluídos, abordando temas como a desigualdade, a pobreza e a injustiça social. O punk no Brasil também serviu como um meio de protesto contra diversas questões, incluindo o aumento da violência policial, a falta de oportunidades para jovens e a degradação do meio ambiente. Muitas bandas punks abordavam esses temas em suas letras, como Ratos do Porão, Inocentes, Garotos Pobres e entre outros. Muitas bandas punks no Brasil adotaram o princípio DIY, produzindo sua própria música, organizando shows e distribuindo suas gravações de forma independente, e até às vezes ilegal. Isso refletia a busca por autonomia e a criação de uma cena punk autêntica e local. O movimento punk no Brasil também resultou na formação de diversas comunidades alternativas onde os jovens poderiam se identificar com a estética e os ideais punks que se uniam para criar uma rede de apoio, amizade e expressão criativa. O movimento punk continua a ter presença e influência até os dias de hoje. Embora tenha evoluído e se adaptado às mudanças culturais e sociais ao longo do tempo, muitas cidades, por exemplo, ao redor do mundo, ainda têm cenas punks locais e underground, onde bandas independentes e artistas continuam a criar música e se apresentar em locais pequenos e clubes. Geração de novas bandas, festivais punks, ativismo e causas sociais continuam com o legado punk, se envolvendo no ativismo social e político, defendendo causas como direitos humanos, igualdade de gênero, justiça racial, direitos LGBTQI+, e questões ambientais. Além da música, muitos punks exploram outras formas de expressão, como arte visual, literatura, fotografia e produção de mídia. Isso amplia as maneiras pelas quais o movimento punk pode impactar a cultura contemporânea. A moda punk continua a evoluir, mesclando elementos clássicos com influências contemporâneas. Muitos jovens adotam o espectro do estilo punk em suas roupas e aparência, adaptando-os à sua própria expressão pessoal. O movimento punk ecoa até os dias de hoje, inspirando resistência, autenticidade e criatividade. Seu impacto perdura, desafiando gerações a questionar normas e abraçar sua singularidade. A cultura punk é um chamado eterno à autenticidade, lembrando-nos que a busca por liberdade criativa é uma jornada constante enraizada na rebelião e na individualidade. Seja você mesmo. Set on overdrive. The clock is laughing in my face. Crooked spine, my senses dulled. That's the point